Fala pessoal, o GM Evandro aqui, estamos de volta com o episódio novo da série Na Busca do Top 1 do Brasil de partidas rápidas no chess.com, as partidas de 10 minutos. Depois de um match bem difícil ali contra o MI Diego de Berardino, vamos na busca agora de subir ali, chegar nos 2.700 de rating, pois como tá o ranking agora, vou mostrar aqui para você. O ranking do Brasil, ele tá assim, segue MI Diego de Berardino com 2.707 ali em primeiro, e agora aparecemos ali na segunda posição do ranking com 2.623. Então ainda tem que subir ali quase 100 pontos de rating para chegar no Diego, mas bora começar essa saga agora jogando aí nos 2.600. Vamos ver o que vai rolar aí nos próximos episódios. Vou colocar aqui para jogar já, para a gente começar esse episódio de hoje, lançado um desafio. Muito provavelmente vou ter que aumentar aqui a variação, porque conforme o rating vai ficando mais alto, a gente tem que aumentar a variação, vou colocar menos 200. Então, adversários com mais de 2.400 de rating. Ó, pegamos um adversário aí de 2.564 de rating. Eu já joguei com ele algumas partidas, deve ser de Blitz, então tá tranquilo. Apesar dele ter um rating alto ali, não vai ser máquina. Isso já... De novo eu cometi aquele erro de fazer o lance primeiro e checar depois. Vamos aprendendo aí, vamos ver se até o final da série eu consigo checar primeiro os lances do cara. Estamos jogando aí contra uma defesa Caro-Kann, a variante do avanço eu joguei. E ele jogou essa ideia de jogar C5 rápido. É uma variante bem dinâmica da Caro-Kann. Vamos fazer agora bispo D3. Lembra muito as posições de francesa, essa variante que eu estou jogando com ele, pois fica esse peão em E5, tirando ali a casa do cavalo, bispo em D3, já de olho lá em H7. É uma variante simples de jogar essa. Não é assim a mais ambiciosa, mas o preto ele tem que saber enfrentar, ele tem que saber jogar contra isso. Não é todo jogador que conhece a variante por não ser das principais. Vou jogar aqui cavalo de BD2 com a ideia de cavalo B3. Agora eu faço cavalo B3 e o lance é bispo B6, mantendo o bispo aí na diagonal. Vou fazer C3 agora. Ai, nossa senhora, o que eu tô fazendo? Pera aí. Eu larguei o peão, tinha que jogar torre 1 defendendo. Ai, começamos aí. Acho que eu tô dormindo ainda. Acho que não acordei ainda. Torre 1, defende o peão. Roque, depois C3. Entreguei um peão, simplesmente. Vamos pensar agora. Como jogar com peão a menos. Caramba, hein? Não precisava disso. Já no lance 10, já estamos numa situação complicada já. Vamos lá. Jogar bispo C2, tô com peão a menos, agora a estratégia ela já muda completamente, porque eu vou tentar segurar a posição. Já é outra partida já. Outra partida completamente. Bom, ele veio agora com dama F6 para simplificar a posição. Eu não quero simplificar, eu quero manter as peças. Por isso eu vou jogar aqui com dama G3. Eu vou tentar manter um pouco de peça para complicar a partida. Porque se eu for simplificando, eu só ajudo a posição dele. Caramba, que vacilada foi essa. O cara atacou o peão, eu ignorei, simplesmente. Bom, tem o bispo G5, que ele vai responder com dama E5 único. Vamos tentar criar alguma armadilha, alguma coisa aqui, né? Eu vou jogar rei H1. A minha ideia é poder jogar bispo G5 e se dama E5 eu tenho F4. E agora se dama E3 eu tenho torre F3. E assim, tá ruim pra caramba a posição. Vai demorar muito pra posição ficar boa, na verdade. Não sei se ela vai ficar boa. Mas tem que ser algo nesse sentido. Vamos lá, eu vou fazer o bispo G5 agora para desenvolver. E aqui a gente tem que torcer para o cara cometer algum deslize aí no meio do caminho. Será que é F4?
Eu vou jogar um torre E1 primeiro. Vou jogar torre E1 primeiro. Se ele jogar dama G4 para trocar, eu tinha um bispo G6 primeiro, mas agora que ele jogou F6, se eu voltar o bispo para C1, dama G4, eu vou ter que jogar um dama D3 se eu não quiser trocar as damas. A situação tá ficando complicada aqui. Vou jogar bispo C1, acho que ele vai vir com dama G4 para simplificar. E vamos lá, vamos tentar resistir aqui. Dama G4, como que eu posso reagir contra isso, hein? Eu acredito que eu vou jogar dama D3 mesmo, só para manter as damas. Eu tenho que tomar cuidado com os pulos do cavalo, aqui um cavalo H4. Isso aqui é perigoso. Bom, partidinha diferente essa, hein? Começamos já... logo no início, já tendo que salvar a partida. Vamos lá, dama G4. Se eu jogar dama D3, ele fizer cavalo H4, eu tenho dama por H7. Então vamos lá, eu vou jogar dama D3. De olho no estilingue lá em H7, de olho no peão de D5. Ele pode simplesmente defender, fazendo o bispo E6. Eu tô pensando em jogar um F3 agora. Para quando dama H4, talvez eu jogar com F4. Vamos lá, eu vou fazer esse lance, porque cavalo H4 tá me incomodando muito. Com as ameaças já de tomar em G2. E aí eu preciso tentar encaixar um... Nossa, ele quer porque quer trocar as damas de qualquer jeito, né? E eu não quero trocar as damas de jeito nenhum. Vamos lá, dama D1. A vantagem de quem tá com material a mais é justamente essa, né? Que ele pode ir propondo a troca de damas de um jeito que vai piorando muito as minhas peças. E o cara tá fazendo bem isso, né? Bom, agora eu vou fazer o F4. Tentando aproveitar que esse bispo ele tá no ar. E eu crio a ameaça de F5 também. Bom, aqui talvez eu tenha pelo menos uma ameaça, né? Se ele for vacilando aí na posição, pode ser que eu consiga criar alguma coisa. Bom, pelo menos ele vai ter que pensar um pouquinho, porque se E4, F5 é garfo já. Se D4, F5 garfo, tomar, eu posso jogar até um dama H5, que eu tô tomando em G6 depois. Então não dá para fazer esses lances. Ele não pode tomar em F4 que cai em E6, não pode tomar em cavalo que eu tô tomando, então ameaçando F5. O que ele vai jogar agora, hein? Talvez eu tenha conseguido criar alguma coisa. Talvez eu tenha criado algo. Bispo F7, ele teve que jogar ali um pouco passivo, mas tirou o bispo das ameaças em E6. E aí a bola tá do lado de cá de novo, né? Se peão toma, bispo G6, eu não posso tomar tudo em E5, porque tá caindo em F1. Eu tenho a possibilidade de repente, jogar um bispo D3 intermediário, se dama C7, eu tomo em E5, toma, só que aí tá tudo defendido. Isso aqui não tá parecendo muito legal. Caramba, como criar alguma coisa nessa posição, hein? Como criar alguma coisa? Pensando em tomar em E5. Porque se eu jogar F5, cavalo E7, eu não estou conseguindo passar as peças para lugar algum. Ele está bem sólido ali. O problema de tomar em E5 às vezes é que eu dou a possibilidade dele trazer uma dama para H4. Né? Eu vou lá, eu vou tomar em E5. Não posso ficar pensando tanto também na posição. Tem que conseguir alguma vantagem no tempo
Para depois tentar pressionar ele de alguma forma. Tá, eu vou jogar um bispo G5, porque pelo menos eu tiro a casa H4 da dama. E depois eu consigo piorar um pouquinho essa dama. Talvez criar algum tipo de ameaça depois. Vamos lá, jogar bispo D3. Tem um teminha ali de jogar um bispo B5 uma hora. Caramba, não tem uma ameaça assim, né? O cara tá muito, muito sólido. Vou jogar um bispo C2. Posição triste, hein? Triste. Posição bem triste por enquanto. Bom, aqui pelo menos eu volto um cavalo pro jogo, hein? Pelo menos meu cavalo volta pro jogo. O cavalo tava mal e eu criei a ameaça de bispo A4. Por exemplo, bispo... Ah, é que bispo D4, bispo A4 ele tem B5. Mas beleza, se ele jogar bispo D4, dama D4, eu tenho umas casas aí para as minhas peças. Já foi pior a posição. Tem que ser otimista, né? Tem que ser otimista. Vamos lá, dama C7. Se eu jogar bispo A4, ele vai jogar um torre E5. Se eu jogar um cavalo F5, será que eu consigo criar alguma ameaça? Ainda não. Eu vou jogar um bispo B3 para começar a pressionar D5. Porque dependendo da posição, eu posso ter um torre por F7, bispo por D5. Posso começar a ameaçar algumas coisas. Que esse seria o ponto mais fraco assim da posição dele. De repente posso conseguir algo. Bom, ele já tirou. Pô, o cara me ofereceu empate, hein, gente? O cara ofereceu empate aqui, hein? E aí, você pegaria esse empate? O cara ofereceu empate com um peãozão a mais. Eu tô querendo jogar isso aqui. Eu sei que eu tô pior, que eu tô meio ferrado ainda, mas tô querendo jogar. Deixa eu ver. Tô pior no tempo, tô pior na posição. Mas o cara já não tá tão fácil pra ele, né? Assim, ele já não é que não tá tão fácil, ele não tá vendo um jeito fácil de ganhar. E aí ele já tá oferecendo empate já. Tipo, é claro, o certo é pegar, né? Mas não, vou ter que pegar o empate, não vai ter jeito, não tô ferrado aqui. Eu vou pegar o empate e oferecer revanche. Pô, mas salvar isso aqui foi bom já, hein? Deixa eu ver se pega a revanche. Pelo que foi a abertura ter entregado aquele peão. Olha só, o computador dá quase vantagem decisiva para ele. Ele não pegou a revanche. Vamos analisar a partida. Vamos ver aqui o que aconteceu e partir para uma próxima. Mas, pô, desastrosa aqui a abertura. Eu dei uma pendurada, troquei a ordem dos lances ali. Falta de atenção total isso daqui, né? Porque posição toda teórica, eu já joguei essa posição inúmeras vezes. Só que é isso, defendo, torre E1 primeiro, roque e agora C3. Aqui, sei lá, joguei C3 direto, entreguei o peão e perdido. Perdidaço. Um ponto de vantagem, um peão, né? Mas é isso, galera. Mesmo quando você faz uma besteira muito absurda, se você não entregar a partida na sequência, ainda tem chances de salvar, né? Então aqui, por exemplo, estou jogando aí com o cara de 2.560 de rate, o cara joga direito, mas você vê que não é fácil ainda para ele. Ele tá com uma vantagem enorme mesmo, mas se eu não der aquela entregada absurda assim, vai seguir tendo que achar lances. Ó, F4 já era melhor que meu torre 1, mas ainda assim perdido. Eu fui tentando resistir. E é isso, o cara não é máquina, né? O cara vai acabar errando uma hora, assim. Talvez ele jogue um pouco impreciso, igual aquele permitiu esse F4.
E aí depois ele cometeu um outro erro ainda, que foi jogar E4, que deu uma casa pro meu cavalo. Mas olha, ele ainda tá com uma vantagem enorme. 1,5 de vantagem. Quando ele me oferece empate, ele tá com 1,5 de vantagem, que é muita vantagem na posição. Praticamente vantagem decisiva já. Mas ele, sei lá, tava incomodado aí na posição. O Pix dele caiu lá e ele me ofereceu empate, né? Mas vamos lá. Tivemos que salvar aí a primeira. Melhor do que perder. E agora, vamos ver o que acontece na próxima partida. Eu apaguei a luz só para ajustar a imagem aqui. E vamos lá, vamos ver se aparece um adversário. Eu lancei um desafio. Adversários de 2.400 para cima. Saiu barato essa partida, hein? Saiu barato essa primeira partida. Que poderia custar caro ali. Bom, talvez demore um pouquinho. Caso demorar aqui, depois eu dou uma ajeitada na edição. Mas eu vou esperar um tempo para ver se aparece jogadores aí com mais de 2.400. Tentar jogar aí nessa faixa. Finalmente temos um adversário. Vamos ver se vai jogar aqui. Jogou já. Então é um mestre feed da Alemanha de 2.472. Vamos lá. Ele tá jogando aí uma siciliana. Adversário perigoso, né? Adversário perigoso aí, porque como a diferença de rating ela é grande, é aquele adversário que tem que tomar cuidado. Vamos lá, vamos ver que se a gente não entrega um peão de novo na abertura. Ele tá jogando aí uma siciliana Najdorf, tô jogando um ataque inglês, e ele faz aí a variante do H5, que é essa variante da moda, né? Então, vamos tomar SP2. Acaba mudando a estrutura de peões, agora não é mais aquela posição com rocks em alas opostas, até dá para rocar grande, mas eu vou jogar rocando pequeno nessa posição, jogar um pouco diferente. Jogar aqui um A4, ele jogou A5 para não ter cavalo A5. Aparentemente ele está mais ou menos por dentro da teoria, da posição. Ele vai jogar cavalo D7, roque mesmo. Posição que teve muita partida, tem muita partida recente nessa posição. Para ser sincero, não tenho nada de muito interessante preparado nisso daqui. Vamos ver como que vai ser isso, né? Joguei aí o F4, vamos tomar de bispo. E a ideia seria agora melhorar esse cavalo. Se eu jogar C3, quase uma pendurada, mas ainda não. E acho que eu vou jogar um rei H1 para sair dos golpes. Isso aqui faz sentido. E depois eu melhoro o cavalo D4, cavalo B5. Porque a casa do meu cavalo é a casa D4 e provavelmente B5 depois, porque o cavalo não está bem aqui nesse momento. Vamos lá, vamos melhorar esse cavalo, jogar cavalo D4. Provavelmente ele vai vir com torre C8 agora, com ideias de cavalo C4. Será que B3? Talvez B3, né? Eu jogo um B3 e C4, isso aqui tem o seu interesse aí na posição. Bom, se eu jogar bispo B5, ele provavelmente vai voltar essa torre para F8. E se eu jogar com cavalo B5, ele provavelmente vai jogar um bispo F6. Tá, eu vou jogar bispo B5 primeiro. Apesar de permitir um cavalo G4. Bom, vamos ver essa posição. Preciso de encontrar um plano mais claro. Obviamente, se eu voltar o bispo, ele pode voltar já. Será que trocar esse cavalo faz sentido? Eu tinha pensado em trazer a torre para E1 também, para terminar assim o desenvolvimento, mas ele vai jogar bispo F6. Essa Najdorf é dura demais, né? Posição difícil, né?
Tomar em E5 eu não tô tendo D6, que seria lindo se eu tivesse, né? Tomar. Cavalo F5. Bispo toma, torre toma, mas aí G6. E aí depois ele bloqueia com o bispo D6 e eu tô meio ferrado aí na posição. Como melhorar isso? Eis a questão. Eu vou jogar um cavalo para F3. Esse cavalo em E5 ele tá muito bem colocado. Apesar que meu cavalo também tá lá numa posição interessante. Ali em D4. Vou fazer essa troca. Torre toma. E agora ele faz o bispo F6. Bom, ele vai melhorando a posição dele. Eu posso agora jogar com C3, talvez. E eu vou ter que melhorar de novo, jogar um bispo E3 e bispo D4, talvez. Posição bem jogo posicional. Pelo menos ele não está conseguindo ativar pela coluna E com a torre. Ele tem esse problema. Tem um problema com o peão de D6 também. Agora ele está querendo ativar, provavelmente, jogando com bispo E4 e torre C5 depois. Eu vou jogar um bispo E3 para evitar essa ideia de torre C5. E às vezes poder manobrar esse bispo para a casa D4, assim trocando o bispo de F6. Acho que é algo que faz sentido. Provavelmente ele vai jogar um H4 com ideias de bispo E4 e H3. E daí eu faço H3 para segurar esse avanço, para não criar mais debilidades ali na posição. Bom, e é isso. Vou tentar trazer a torre para F1 e possivelmente fazer um bispo D4. Ou até mesmo, talvez eu possa pensar em trazer uma dama para F2 com ideias de dama B6. Pode ser uma alternativa. Bom, ele veio com bispo E5. E agora, pensando em trocar esses bispos, bispo F4 ou bispo D4? Vou trazer o bispo para D4. Porque se ele jogar bispo E4 agora... eu não posso torre E3 porque eu levo o bispo F4. Se ele jogar bispo E4, eu vou ter que pensar um pouco aqui o que fazer. Ele jogou o bispo E4. Pensando em torre H3. Porque se ele jogar bispo D5, eu jogo o bispo por E5, peão toma e torre D3. Meio na sorte de ter sobrado isso aqui, se sobrar mesmo. Vamos lá, torre H3. Eu cheguei a pensar em tomar em E5. Esse bispo toma, eu jogar bispo por G7. Rei G7, toma. Com a ideia de torre G1, dama H6. Mas acho que se ele joga um simples dama F6, eu não tenho nada. Que é o torre cheque, Rei H8 e acabou. Acaba sendo só uma viagem mesmo. Bom, agora G6. Eu não posso tomar e começar a disparar esse peão. Não parece perigoso isso? Tomar em E5. E agora, se eu jogar torre E1, provavelmente ele vai jogar um F5. Caramba, ele tá jogando de um jeito bem arriscado, né? Vamos lá, fazer D6. Eu tenho um peão passado muito forte.
Tem a sensação que eu tô bem nessa posição. Sensação que eu tô bem com esse peão passado. F5 parece muito arriscado, ele tá expondo demais o rei dele. E aí, combinado com o avanço desse peão, eu vou começar a ter uns temas táticos por ali. Esse lance acho que foi bom. E agora, vejamos aqui. Bom, eu vou trazer a torre para D1 para sustentar o meu peão de D. Porque depois de peão toma, se ele faz um lance como dama D7, talvez eu tenha a torre por H5. G por H5, dama G5, cheque. Tenho torre por H5? Toma, cheque. Cheque, cheque, rei. E aí precisaria de uma torre passando agora para dar mate. Se eu jogar bispo toma primeiro. Torre toma. Cheque, cheque, cheque. Cheque. Se torre D3. Ele joga torre por D6. Se torre H3, ele toma de dama. Eu tenho um perpétuo de novo. Imagina, empata as duas aqui. Aí vão me xingar se eu empatar as duas partidas, né? Mas talvez fosse o mais correto aqui, pra falar a verdade. Porque torre G3 eu tô levando H4. Bom, deixa eu pensar aqui para ver exatamente o que fazer. Torre por H3, cheque, cheque. Torre D3, com a ideia de torre G3. Cheque, cheque, torre D3, ideia de cheque. Tá, vamos lá. Vou jogar o torre por H5. Eu tive uma ideia aqui que talvez funcione. Não tenho certeza se ele pode tomar agora, porque depois de tomar cheque, rei H7 cheque, aí cheque de novo, cheque em H4, rei G7, aí torre D3, com a ideia de torre G3. Essa ideia parece bem forte. Porque ele não consegue sacrificar a dama tão fácil assim. Bom, vamos ver o que ele vai fazer. Se ele tomar em B5, eu vou ter que jogar A toma B5. E... Bom, se ele não tomar a torre, eu volto a torre para H3, ameaçando a dama H6. E aí ele tem que lidar com essa ameaça de mate, o peão de D avançando, que a dama ela vai ter que ajudar na defesa desses teminhas de mate, vai vir para F6, algo assim. Bom, posição crítica aí, vamos jogar o dama G5 cheque. Aí qual que é a minha ideia agora? Quando ele tirar o rei, eu jogo o dama por H5, ele vai voltar, eu dou mais um cheque, ele volta, eu dou mais um cheque. E aí quando esse rei ele for para a coluna G, eu jogo torre G3. Eu jogo torre D3, com a ideia de torre G3. Essa é a minha ideia. E agora eu tô com essa ameaça de torre G3, o que eu acredito não ser tão simples dele resolver.
pensando se ele jogar um F6. Tem muita cara de tomar mate, mas eu preciso ver exatamente como vai ser isso. Cheque, cheque. Bom, a posiçãozinha vai ser tensa agora no final, porque ele vai tentar achar alguma defesa. Se esse cheque, F7, cheque, rei, cheque. Ele jogou o F6, que é o lance que eu tava pensando. Cheque, cheque, rei. Cheque, cheque. Caramba, o rei tá parando lá do outro lado. Eu não tô conseguindo dar mate ainda. Se dama H5, dama G4. Bom, o cara facilitou minha vida aqui, ele abandonou a partida. Olha que sonho. Eu tô aqui todo capivara aqui tentando encontrar o arremate. Ele, ele pelo jeito já encontrou e abandonou a partida. Caramba, o que que ele nem esperou aqui? É tão simples assim? Eu não tô vendo ainda o arremate exato. Porque torre G3 cheque, rei F7. O que eu tava vendo era, por exemplo, dama H5 cheque, rei E6. Eu vi que tinha bispo C4 e se rei D6, torre D3. Tá caindo a dama já. Mas além disso, torre G3, rei F7. Nossa, o computador vai rir da minha cara. Certeza, né? Como você já pode imaginar, o computador vai rir da minha cara. Mas se bispo C4 direto, rei, cheque. Não, cheque, rei D8. O rei meio que tá escapando ali ainda. É engraçada a posição. Eu não vi o mate ainda. Vamos lá, vamos fazer a revisão da partida. Assim, a minha sensação é de que tá ganho, claro, mas teria que caprichar ali um pouquinho ainda para ver o arremate. Mas o cara respeitou demais e já abandonou a partida. Pô, esse episódio o pessoal tá parceiro demais, né? Na primeira partida eu entreguei um peão, o cara ainda ofereceu empate. Nessa segunda, tô ali buscando um arremate, não tô conseguindo ver ainda. E ele vai abandona a partida. Bom, Siciliana Najdorf, essa variante com H5, posição toda teórica. Acho que o Guiri fez um curso de Najdorf jogando desse jeito. Acho que ele analisa inclusive essa posição e daí muita gente começou a jogar. Mas é uma posição que eu gosto das brancas. Fica ali com umas casas para as peças. Tanto que nessa posição eu tenho uma vantagem grande. Olha só, a posição ficou bem, bem interessante ali da abertura. E daí veio o cavalo F3, ele não gosta tanto. Eu queria eliminar logo esse cavalo. E a gente vai chegar ali na posição crítica. Mas pelo jeito sempre um pouquinho melhor. Torre H3, toma em E5, toma, D6, bispo C6. E uou, tá certo, torre pro H5, exclama duas. Olha só, sacrificamos a torre inteira. E eu não segui bem na sequência, hein? O primeiro lance tá certo, tá correto. Dama G5 cheque. Dama H4 é ruim. Qual que era o lance certo? Dama H5. Mas e aí, se rei G7 agora? Ah, aí torre D3. Ele tá falando pra eu repetir, mas tá 5 pontos de vantagem. Mas qual que é a ideia então? É aqui? Que tem um lance melhor? O computador tá louco. Deixa eu ver aqui. Não, tá certo, é isso. Ele prefere jogar, ao invés de dama H4 que eu joguei, ele prefere jogar o dama H5 e quando o rei G7, torre D3. Claro, porque agora ele não tem nem a ideia de escapar com o rei para F7. Eu já estou jogando torre G3 no próximo, tá dando 5 pontos de vantagem. Aqui eu joguei dama H4 porque eu queria tirar a casa F6 do rei, para ele não escapar com o rei. Mas já cai um pouco a vantagem. Ele jogou rei G7. Tinha que jogar rei G6, vim para cima com o rei. Eu joguei torre D3, F6 e ele já abandonou a partida. E olha só que engraçado essa posição, porque
Tem um lance que ganha que dá 9 pontos de vantagem. E eu cheguei a pensar nesse lance, até comentei ali, mas eu não tinha chegado a nenhuma conclusão. E qualquer outro lance não tá ganho, só tem um único lance que ganha aqui, que é o Dama H5. Mas eu não tava. O que eu pensei aqui? Eu pensei que podia. Eu não sei o que eu pensei aqui, que eu falei. Que eu pensei assim, Dama H5 ele pode tentar sacrificar a dama na torre G3. Mas como que ele vai sacrificar? Não tem como, né? Acabou a partida, não deixa o rei escapar, tá vendo torre G3 no próximo. Eu acho assim, talvez eu jogasse dama H5, mas tinha uma grande chance de eu fazer alguma besteira aqui, com 2 minutos no relógio. Bom, com isso, ganhamos mais uma partida, chegamos aí a 72 vitórias e subimos mais um pouco ali no nosso ranking de partidas de 10 minutos, chegando a 2.627 de rating. Episódio tenso esse, com muitas capivaradas por aí, mas subimos mais um pouquinho aí no nosso ranking, vamos na busca dos 2.700. Bom, e se você está assistindo aqui até agora e você quer melhorar no xadrez, você quer começar a ter aulas comigo, tem ali um método de treinamento claro para você melhorar no jogo, independente se você está começando agora ou se você é um jogador experiente, o melhor lugar é lá dentro da Chessflix, que é a nossa escola de xadrez. Lá você tem aulas comigo, com outros grandes mestres, trilhas de treinamento para o seu nível, aulas ao vivo toda semana. Para você se tornar aluno com uma condição especial, entra para a nossa lista de espera, o link está aqui na descrição desse vídeo, que assim que for abrir uma nova turma ou surgir novas vagas, você pode se tornar aluno com uma condição especial, beleza? Vamos chegando então ao final desse nosso vídeo de hoje, espero que você tenha curtido. Se você gostou, deixa aquele like aqui no vídeo, ele ajudou bastante o canal. Se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever, todos os dias tem vídeos novos por aqui.